Opa, tudo bom? Everton Henke, mais uma vez aqui, para falar contigo sobre Growth Hacking. E hoje o assunto vai ser Social e Display Ads, esse canal de tração que boa parte das empresas utilizam, muito por ser a estratégia mais rápida que existe, digamos assim, para atrair pessoas, para impactar elas com informações sobre a sua empresa. Mas antes de eu continuar, eu já vou pedir, se tu não te inscreveu ainda, te inscreve no canal, primeiro hack, ativa o sininho, porque daí você não vai perder nenhum conteúdo, nenhum hack que eu vou trazer aqui para ti. Se você está curtindo, deixa aquele like. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo que você quer saber sobre Growth Hacking, deixa um comentário aqui ou marca um amigo que precisa ver esses vídeos aqui que eu estou produzindo. E eu vou te ajudar se você tiver uma dúvida. Combinado? Então bora lá, vamos falar sobre esse canal de tração Social e Display Ads. O que é o Social Ads? Os Social Ads são todas as publicidades que você enxerga nas redes sociais. É muito importante a gente ter isso claro, que hoje elas são basicamente plataformas de mídia. Por que plataformas de mídia, Everton? Porque é justamente essa a fonte de receita das redes sociais. Elas dependem das pessoas que criam anúncios para impactar os usuários das redes sociais. Então a gente pega aí as redes sociais com bilhões de pessoas, como o Facebook, Instagram. Poder segmentar, poder atingir um público X com anúncios, poder fazer ações de remarketing, por mais que elas estejam até se limitando aí com algumas novos posicionamentos, tanto de até mesmo empresas como Apple, como até as próprias plataformas de mídia, e quando eu digo plataformas de mídia são as redes sociais. Elas estão tendo um cuidado maior agora com isso. Mas o ponto não é esse. O ponto aqui é a gente entender o que é o Social Ads e como que você pode explorar ele, tá? Então, os Social Ads também são conhecidos como Dark Posts. Por que Dark Posts, Everton? Porque eles não ficam disponíveis no feed da sua página no Instagram. Então, se você tem um negócio, você vai poder criar, se tem uma parte do seu negócio, vai poder criar um gerenciador de anúncios para o seu negócio. E é através desse gerenciador de anúncios que você vai subir lá o banner, você vai subir o seu anúncio para impactar essas pessoas nas redes sociais, tá? E o que difere para o Display Ads? Display Ads é basicamente aí pegar no grande grosso, digamos assim, do que a gente vê de anúncios em formato de display, que são as imagens em sites afora, são todas estratégias, ou boa parte delas vindas do Google Ads. Então é lá que você cria esse conteúdo, que você sobe esse material criativo para impactar essas pessoas. E aí tem uma série de outros formatos, tanto no próprio Social Ads quanto no Display Ads. Esse é um nome que ele é utilizado para relacionar a criativos, né? Porque ele mostra, mas a gente pode trabalhar com GIFs, a gente pode trabalhar com vídeos, a gente pode trabalhar com texto, né? Imagem e texto, esse match. Então é bem interessante. Então, além do Google, claro, tem o Bing, tem mídia programática, tem outras plataformas de mídia que a gente consegue explorar como um canal de aquisição para o seu negócio. O que é interessante a gente entender é que a gente tem algumas estratégias particulares das redes sociais que a gente consegue implementar, que a gente não consegue, por exemplo, em Display Ads. Então, tem algumas ações em Social Ads que a gente não consegue em Display Ads. Por exemplo, a gente pode, em Social Ads, criar uma segmentação que a gente vai impactar os nossos seguidores no Instagram, pessoas que são fã da nossa página no Facebook, enfim, tem algumas segmentações que não existem no Display Ads, e assim
como existe no Display Ads, não existem no Social Ads. Então, o interessante é você entender, quando você for testar e aí rodar um processo de growth com experimentações, é você justamente explorar esses formatos e também essas opções de plataformas de mídia para você entender aonde está disponível a maior e a melhor concentração do seu target e aonde você vai conseguir atrair esse volume maior com um custo baixo de aquisição. O seu ROI, o seu ROAS que é o retorno sobre o investimento direto, falando unicamente do que foi investido em mídia. Então você ia analisar onde que é mais interessante. E aí vai variar, tem algumas variáveis. Por exemplo, se a gente pegar negócios que não são de vendas direta na internet, como por exemplo um e-commerce, se a gente não olhar para um e-commerce e olhar para, por exemplo, um ERP, que é um público B2B, a gente tem que ter um acompanhamento muito certeiro de toda a jornada que fez esse usuário, desde o anúncio que ele foi impactado até o último clique, e entender se existir uma abordagem comercial posteriormente, qual o canal, qual o caminho que está trazendo essas pessoas mais qualificadas. Por quê? Porque quando a gente olha muito só para métricas das plataformas, um custo maior de lead, nesse caso de RP, não significa que ele vai ser negativo, porque ele é uma venda com um ticket muito alto. Quando a gente começa a olhar para otimizar a campanha, e daqui um pouco abrir um pouco o funil, trazer mais pessoas e baixar consequentemente o custo de cada lead, o custo CPL, isso não representa sucesso lá na ponta no comercial, que é onde interessa. Então tem essa série de variáveis que você precisa entender conforme o seu negócio, se for assinatura, quanto que você pode, que é saudável para o seu negócio, até quanto é saudável você pagar, né, para essas plataformas de mídia, que é saudável para o seu negócio, financeiramente falando. Então tem que entender esse contexto. E o Growth Hacking, ele entra muito forte nesse processo de experimentação. Por mais que otimizações, olhando para a performance, sejam coisas que já existem, o Growth Hacking, devido à metodologia e o processo, ele cria uma máquina, digamos assim, de experimentações contínuas, justamente para buscar quebrar padrões existentes que muitas vezes as pessoas, quem trabalha com performance, não vai além. Tá gerando resultado, tá indo bem, mas para por ali, para de testar. Para por uma série de motivos, muita demanda de trabalho, enfim, outras coisas que podem envolver. Mas quando você tem uma estrutura de Growth Hacking, você tem um time com esse mindset, com essa visão de Growth Hacking, e você roda isso de forma constante, não por um período, mas isso a cultura, né, traz para a cultura do seu negócio, da sua empresa, os resultados, eles sempre vão escalar de forma perene, vai ser uma forma contínua de escala e uma forma contínua de ganho, de entendimento, de estratégia. E o que você pode utilizar, que hoje não existe no Google Ads, mas em Social Ads já existe em praticamente todas as plataformas, como uma estratégia, como um insight aqui também para você, é você investigar o que a sua concorrência está fazendo. Isso em Display Ads hoje ainda não existe, você consegue fazer isso através de plataformas de terceiro, como o SEMrush e a SimilarWeb, que aí sim você consegue, através do input da URL do site concorrente, você ver o que eles estão anunciando em display, por exemplo, em Google. Mas Facebook, Instagram, LinkedIn, você consegue já na própria plataforma, sem precisar utilizar outra. Eu gravei um vídeo já falando sobre isso. Você consegue visualizar o que os seus concorrentes estão fazendo. Tá? Então isso é uma sacada muito boa, ela te auxilia na parte criativa, na parte de entender o que o seu cliente está fazendo, o seu cliente não, desculpa, o seu concorrente.
e te ajuda também no processo de growth hacking. Interessante, eles estão testando isso, vamos testar também. Eles estão testando esse outro, vamos testar esse formato também. Esse formato faz um bom tempo que eles estão testando, por algum motivo está dando certo. O que a gente pode mexer? Será que é segmentação? O que será que é? E aí vai mexendo de forma contínua, seguindo o processo de growth hacking. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, falando então sobre canal de tração, social e display ads. Esse você não vai deixar de investir, diferente das outras estratégias como SEO, blogs, enfim, a automação de e-mail e tudo mais. Mas tem como você, com o processo de growth, você ir melhorando, evoluindo e não depender tanto de altos investimentos em mídia, né, em mídia e performance, certo? Então é isso. Nos vemos em um próximo vídeo. Até breve.